Boa noite, estamos chegando mais uma vez com 7 por 1. 7 por 1 você já sabe, são 7 dicas de um assunto atual, importante, que faz parte das nossas discussões, com um convidado que pode comentar essas dicas e trazer um pouco mais de informações para nós. Bom, hoje eu queria falar de um assunto muito importante. É muito comum que alguns de nós, ou talvez todos nós, você que está nos assistindo, tenha aquela sensação complicada de se questionar: será que eu estou fazendo o certo? Será que eu estou trabalhando no lugar correto? Será que eu estou feliz? Quando chega no domingo, você está ansioso para chegar segunda-feira e ir para o trabalho, ou já pinta aquela depressão que você não quer nem sair da cama e tirar o pijama? Como é que é a tua relação com o seu trabalho? Tem propósito? É uma coisa que você sonhava fazer? Ou ele está passando por aquele momento onde você começa a equilibrar as coisas e você começa a se questionar sem fim, se aquilo tudo faz parte, se aquilo tudo realmente tem algum sentido? Afinal de contas, você não é o único. Eu garanto para você que inúmeras pessoas têm as mesmas questões. Não, 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 não. Com perdão da palavra, você não é um cagado. Não chegou, Deus não olhou, apontou para você e falou assim: você vai se dar mal profissionalmente. Não. São questionamentos naturais da gente, principalmente a partir de um certo momento da nossa maturidade. Óbvio que são problemas diferentes. Tem gente que tem isso no começo da sua carreira, tem gente que isso tem no meio, tem gente que tem isso mais à frente ou até no final da sua carreira. Inúmeros questionamentos, ainda mais quando hoje o mundo pinta para nós em cores na cor cor-de-rosa, que todo mundo está feliz, que todo mundo já alcançou sucesso, que todo mundo já tem seu milhão. E a gente sabe que não é bem assim. E de uma maneira diferente, esse 7 por 1 de hoje tem um convidado diferente. Eu. É, isso mesmo. Eu mesmo vou falar as 7 dicas de hoje. A gente está fazendo um processo onde, além dos convidados que a gente sempre vai ter, para nós é um prazer trazer essas pessoas, e de vez em quando eu vou dar uma palavrinha aqui. E por quê? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Gil Mota, sou um profissional da área de comunicação com mais de 30 anos de profissão. Minha área é a área de publicidade, mas mais especificamente dentro da área de live marketing, a área de ativação de marca, de experiência de marca, de eventos, promoções e tudo mais. Mas fora todo esse trabalho que eu já fiz nesses 30 anos, trabalhando para inúmeras agências, uma quantidade absurda de clientes, eventos e tudo mais, eu trabalhei muito com gente. Tive o prazer de liderar equipes gigantescas de planejamento e criação com alguns dos profissionais mais incríveis do mercado. E eu aprendi muito com isso. Não só aprendi, como eu resolvi me dedicar um pouco mais a isso, né? E mais a fundo. E nos últimos anos eu me formei em inúmeras técnicas terapêuticas, de abordagem terapêuticas breves, para transformar isso num formato de mentoria. Hoje, além do meu trabalho dentro do mercado, eu também tenho um trabalho que eu chamo de mentoria sistêmica profissional, ou seja, eu trabalho para empresas ou para profissionais, ou para os dois, fazendo o quê? Tentando ajudá-los a recondicionar, a repensar ou ressignificar o seu mindset. E é justamente por conta disso que eu trouxe hoje um collect, né, um tema importante para a nossa 7 por 1 de hoje, que é as 7 dicas para ressignificar sua relação com o trabalho. Hum, tenho certeza que a gente já se conectou aí, né? Afinal de contas, é muito comum, eu encontro inúmeros profissionais que eu atendo que trazem sempre as mesmas questões. Elas não são diferentes, independente da área, porque eu não trabalho só com criativos, ou só profissionais da área de comunicação, eu trabalho com pessoas de universos mais variados possíveis. Os desafios são os mesmos, os questionamentos são os mesmos, e mesmo no mundo de tanta diversidade, algumas questões elas são meio comuns, variando, obviamente, o tempero, né? Mas aí eu gostaria então de começar essas 7 dicas para ressignificar sua relação com o trabalho com a dica número 1. A dica número 1 é: alinhe expectativas. E eu tenho até um subtexto aqui, uma tagline: redefina o conceito de felicidade no trabalho. O que significa isso? Gente, vamos na real. Você está fazendo o que e aonde? O que você faz na sua empresa? Você desejou isso? Sonhou por isso? Foi atrás disso? Ou foi um trabalho que acabou acontecendo e você tem ele hoje como uma base de sustento? Qual é a expectativa que você tem em relação a ele? Você quer crescer? Quer se manter estável? Quer jogar sua âncora aí e nunca mais sair daí? Por outro lado, qual é a expectativa que a empresa
o seu líder ou os seus líderes têm em relação a você. O meu grande amigo Júlio Anderi costuma dizer que o maior problema do mundo e das relações das pessoas é um desalinhamento de expectativas. E é justamente isso que a gente quer falar. É muito importante que você desenhe para você, e quando eu falo desenhar, não é só uma figura, digamos, alegórica. É escrever, desenhar o que você quer para você. Ah, mas como assim? Sim, você já está trabalhando ou está procurando emprego, mas o que você quer para você? É qualquer emprego? Ou é alguma coisa específica, que use uma área específica do que você sabe, ou do seu dom, ou da sua vontade, ou da sua capacidade? Se a gente não trabalha em função de um objetivo, de uma meta, de um desenho de futuro, a gente começa a ter aquela sensação que muitos de vocês vão reconhecer que parece que a gente está correndo na esteira rolante, né? A gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente corre, a gente, digamos assim, a gente cumpre certas quilometragens, mas efetivamente a gente não chega em lugar nenhum. Então é muito importante que você tenha um alinhamento de expectativas. Quer dizer um exemplo? Pega um papel e escreve o que você espera estar fazendo, onde você vai estar daqui a 5, 10 e 15 anos. Ponto. Ah, mas não ponha condicionais aí. Não fique, mas e se? Não, só ponha. Você quer estar em 5 anos em Nova York trabalhando numa empresa lá? Ponha. Se isso é possível, não é possível, a gente faz isso depois. Mas é muito importante que você desenhe esse futuro para você. Ficar vivenciando somente o presente, ele é muito angustiante. Da mesma forma como você só ficar pensando no futuro, tendo um presente completamente desalinhado, gera muita ansiedade. E dentro desse conceito, é muito importante a gente questionar o que é uma felicidade no trabalho. Até porque felicidade, gente, é um conceito muito amplo. A gente é feliz não porque a gente tem um trabalho legal, porque se sente feliz trabalhando. A gente é feliz por um conceito completo. Envolve relacionamentos, família, amigos, satisfação pessoal no nível geral, inclusive um equilíbrio físico, mental e, digamos, energético da gente mesmo. Então, olhe isso com cuidado para você não estar colocando energia demais ou expectativas demais num lugar, numa tarefa ou num trabalho, quando na realidade o trabalho já deixou bem claro que quer menos, que não precisa de toda essa intensidade. Mas a gente vai falar isso até o final, tá bom? Bom, vamos chegar então à segunda dica. A dica é muito simples. O segredo, gente, está nas perguntas, não nas respostas. Então, é muito importante que a gente faça uma autoanálise e entenda o que você sente, mas o mais importante, por que você sente? Você está se sentindo como? Triste? Chateado? Inseguro? Se sentindo incapaz? Se sentindo desprestigiado? Entendendo que não usam o melhor de você? Isso é o quê? Uma carência? Uma falta de visibilidade? Ou simplesmente aquela falta de autoestímulo, né? de autossegurança, de você se sentir poderoso, capaz? Tudo isso precisa ser visto. E na boa, gente, não há problema nenhum de fazer esse mergulho interior e encontrar todas essas coisas. Veja bem, faz parte do processo. Ele é quase terapêutico, mas começa com você mesmo e se abrindo para essas questões. A gente tem que entender o que está acontecendo. Porque muitas vezes a pessoa não se sente feliz naquele trabalho porque simplesmente a profissão que ela escolheu não é a melhor dela. Então não vai adiantar mudar de trabalho, ela vai continuar infeliz do mesmo jeito. A outras pessoas falam assim, mas eu não gosto, o meu salário não é legal. Tá bom, aí duplica o salário e ele continua triste. Por quê? Porque a questão não era trabalho. A questão é conseguir se sentir ali. E eu já vou dizer para vocês que tem uma coisa muito importante. Tem 3 coisas que seguram alguém dentro de um trabalho. Ambiente, reconhecimento profissional e dinheiro. Onde o dinheiro nem sempre é o mais forte, o mais importante. Você aguenta um salário não tão bom, desde que você tenha um reconhecimento profissional e um ambiente legal. Da mesma forma, como se você for para um lugar que te pague muito bem, mas tem um ambiente completamente tóxico e sem reconhecimento, você não vai aguentar muito também. Então é muito importante a gente olhar tudo isso com equilíbrio. Aliás, a palavra equilíbrio vai estar permeando todas as dicas que eu estou dando para vocês. Bom, a gente chega então na terceira dica para ressignificar a sua relação com o trabalho. Atualize-se constantemente. Não importa a área que você atua. Mude seu mindset, use e abuse dos seus soft skills. O que são soft skills? Simples. Não importa a sua área. Se você é um grande especialista numa área X, atualize-se, mantenha-se completamente conectado e tecnicamente conectado para você ser cada vez o cara melhor dentro daquilo que você faz. Mas na realidade, da mesma forma como você está crescendo com essa capacidade, outras pessoas do seu lado também podem estar crescendo igual. Ou seja, vocês vão estar se equiparando.
O que vai fazer o desempate? É tudo que você acrescenta a mais. Então, não se esqueça que no mundo de hoje, se você aspira principalmente à questão da liderança, você tem que buscar skills de liderança. Vá fazer um curso de liderança, vá buscar um curso, até às vezes até de psicologia, para entender como é que você lidera pessoas, como é que você administra conflitos. É muito importante que você tenha outros conhecimentos na paralela, os tais soft skills. É muito importante, inclusive, que você entenda que num mundo onde a gente pede muito, mas muito um lado mais de especialização, você tem que ser generalista no resto. Não preciso nem falar de línguas, que isso é básico. Eu não preciso nem falar do mundo digital, porque é muito importante que você conheça pelo menos o básico. E isso é importantíssimo para você construir um posicionamento importante seu dentro da empresa. A empresa precisa olhar você com um olhar muito interessante, falando assim, esse cara é necessário para mim. Dentro disso, a gente chega então na quarta dica para ressignificar a nossa relação com o trabalho. E essa dica, ela é muito importante, porque é assim, gente, o mundo não é de quem faz, o mundo é de quem vende. Então, nunca se esqueça que você é seu melhor produto. É muito comum, principalmente no mundo criativo, o criativo esperar aquele tapinha nas costas ou aquele troféu joinha, falando assim, parabéns. Gente, nem sempre isso vem. Nem sempre isso vem, isso gera muita revolta, muita frustração, porque as pessoas querem ser vistas, elogiadas. Ela quer que as pessoas falem, olha, o teu trabalho é incrível, mas nem sempre isso vem. E por que não vem? Por várias questões. Né? Entre elas, inclusive, às vezes, uma necessidade da empresa não dar feedbacks tão assertivos assim, porque achar que é importante que você sempre esteja correndo atrás do melhor. Sim, existe isso. Pode chamar de maquiavelismo, mas é uma maneira também de trabalhar. O mais importante é que você tenha uma consciência muito clara de onde você está, para onde você for, para onde você vai. É muito importante também que você tenha uma consciência muito nítida do nível de qualidade que você precisa atingir. E óbvio, busque sempre excelência em tudo. Não há espaço para meia boca, não há espaço para meios trabalhos. Você tem que fazer sempre isso de uma maneira muito boa, muito importante. Não importa se é um trabalho pequeno ou um trabalho grande. Você é visto por essa média. E dentro desse conceito, é óbvio que você já deve ter percebido que às vezes pessoas muito piores do que você profissionalmente estão em cargos muito mais altos. Aqueles que você até questiona, como é que essa pessoa chegou aí? Eu vou falar simples por quê. Ela tem consciência que ela não é tão boa, mas ela sabe se vender muito bem. E como ela se vende muito bem, ela galga degraus muito mais altos do que os seus. Fala assim, pô, mas o que eu faço então? Ué, se você já é bom, saiba se vender tão bem quanto. Então, ao invés de ficar criticando ou falando mal dessa pessoa que subiu e não tem tanta qualificação como você, preste atenção em como ela faz para subir. Afinal de contas, se você fosse um alpinista, possivelmente você estava seguindo alguma guia que alguém já tivesse colocado. Siga, porque se você subir com a qualidade que você tem, você pode passar por ela. Então, preste muito atenção a essa guia que você está subindo. Bom, a gente está falando de 7 dicas para você ressignificar a sua relação com o trabalho. A dica número 1, alinhe expectativas, redefine o conceito de felicidade do trabalho. A dica número 2, o segredo está nas perguntas. Mais importante não é o que você sente, mas por quê? A dica número 3, atualize-se constantemente, mude o seu mindset, use e abuse dos soft skills. A dica número 4 é exatamente qual? O mundo não é de quem faz, é de quem vende. Você é seu melhor produto. Bom, a gente vai fazer um breakzinho rapidinho agora, só para dar uma respirada, beber uma água. Enquanto isso, o APC Com Jornal vai trazer para nós um monte de informações incríveis que a gente pode aproveitar para a gente continuar se atualizando e nos transformando em profissionais melhores. Até daqui a pouco. Você que está nos assistindo, todas as quartas-feiras
às 9 horas da noite, tem uma live imperdível chamada Propaganda Boa para Todo Mundo, onde eu, Dil Mota e meu grande amigo Júlio Anderi, o premiadíssimo publicitário brasileiro, já considerado um dos maiores criativos do mundo, trazemos para nós o quê? A gente traz uma discussão sobre como nós podemos estar melhor como pessoas, como seres humanos e, obviamente, by the way, como profissionais. Todas as quarta-feiras, 21 horas, no canal Propaganda Boa para Todo Mundo do YouTube, ou também no Instagram de Mota ou no Instagram Júlia Anderi. Eu espero vocês, participe, divulgue, compartilhe. É muito importante que essa reunião de pessoas tão incríveis traga mensagens importantes, relatos importantes para que isso seja mais rico ainda. Até mais, até quarta-feira. Bom, falei para vocês que era rapidinho, era beber uma aguinha e já voltar. A gente está voltando aqui com as 7 dicas para você ressignificar sua relação com o trabalho. E a gente chega então na nossa quinta dica. Defina e trabalhe muito bem seu perfil. Você é criativo, inovador ou executivo? Parece estranho isso, né? Mas eu vou falar para vocês o que tem de importante aí. Apesar do mundo hoje pregar fórmulas, metodologias e processos criativos de ideação e tudo mais, todo mundo entende que a criatividade é um dom que todo mundo tem, que é uma característica, uma faculdade que todo mundo tem. Na realidade, gente, se todo mundo fosse criativo no mundo, ia faltar gente para fazer isso acontecer, né? Para isso se tangibilizar. Da mesma forma como o mundo não pode ser todo de médicos, de advogados, de cientistas, apesar do mundo das redes sociais permitir que todo mundo se trate ou ache que é assim. A questão é muito simples. A criatividade é acessível para todo mundo? Sim, é. Mas tem uma diferença grande aí. Essa diferença chama-se talento. Tem gente que tem mais talento, tem gente que tem menos talento. E na sua profissão, seja ela qual for, pode ser que você tenha essas duas coisas. Você ser mais inovador, criativo, ser aquele cara do insight, ou ser um cara mais executivo, um cara mão na massa, o cara que tem que fazer a coisa andar. Não tem mais ou menos importante. As duas áreas são importantíssimas para que as coisas aconteçam. Mas é muito importante que a gente tenha essa ideia. Se você não está muito feliz no seu trabalho, avalie se você é um cara daquele mais do insight, de dar ideia, e você não está muito executivo, ou o contrário, né? Vamos supor que você, de repente, é um cara muito executivo, muito prático, pragmático, e está sendo sistematicamente convidado para participar de processos criativos onde você não se sente muito confortável. Infelizmente, o mundo dessas metodologias, dessas tendências, acaba fazendo com que as empresas achem que isso serve para todo mundo. Eu não concordo muito. Acho que você tem que customizar isso, cada um com a sua história, cada um com a sua pegada. Afinal de contas, é só lembrar que tem algumas metodologias que vieram do mundo do design, que estão sendo aplicadas a todas as empresas, como se todo mundo que estivesse na empresa fosse design. Da mesma forma como algumas outras metodologias que estão sendo trazidas no mundo digital estão sendo aplicadas nas empresas como se a empresa inteira estivesse trabalhando com profissionais do mundo digital. Não é bem assim. É muito importante que dentro desse conceito você avalie o que está faltando para você. Se você está sentindo falta de ser mais criativo, de ser mais instigado a ter mais ideias, busque isso dentro da empresa ou até fora dela. Depois explico isso para vocês. E vice-versa também. E uma coisa que é muito importante, apesar da gente discutir muito o que é o lado mais específico, né, onde eu vou me especializar e qual que é a minha visão generalista, tenha em mente uma frase muito importante. Eu não sei tudo, mas sei quem sabe. Não diga não sei. Diga que vai pesquisar, diga que vai descobrir. Você sempre vai achar uma fonte para poder trazer essa informação. E óbvio, né? Não tente fazer o trabalho de alguém que sabe muito mais do que você. Contrate essa pessoa, busque orientação, consultoria dessas pessoas. Também não se exponha de uma maneira estranha. É muito importante que você saiba se posicionar. Então, é importante dentro disso, saiba e defina muito bem quem é seu perfil.
Você é mais o cara da inovação, da ideia, o cara mais cerebral, ou você é o cara mais executivo, o cara mais mão na massa, o cara que faz as coisas acontecer? É muito importante você enxergar qual lado você pertence. Bom, a gente chega então na dica número 6. Equilibre a equação dar e receber. Ok, tem muita gente, até uma frase medonha, que é aquela assim, eu finge que eu trabalho, a empresa finge que me paga, né? Esqueçam isso. Acho que a gente tem que entender bem claro o seguinte: o que a empresa espera de você e o que você tem como propósito entregar para ela. Partindo de um princípio muito interessante. Se você entregar mais do que ela pede, e você fala assim, mas isso não é uma maneira de eu crescer, pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? É muito importante que você entenda que se você começa a ser aquele cara sistematicamente atuante em qualquer reunião e necessidade, querendo entregar mais do que se pede, você pode virar um grande chato. Sim, porque você tem que pedir licença para entrar, para colaborar e para sugerir. As pessoas estão te pedindo a sua ajuda. Se não estão pedindo, não ajude. Porra, mas eu sou um cara tão disponível. Cara, segura o tchan, para falar um termo bem antigo, segura a onda. Então, sempre que você precisar ou enxergar que alguém está precisando de alguma coisa, ofereça ajuda. Não chegue ajudando, porque isso agride. Né? A pessoa vai reagir de uma maneira negativa. Você precisa da minha ajuda? Não. Ok. Não insista. A pessoa pediu minha ajuda. Ótimo, então ofereça. Se o teu chefe pediu uma coisa e você acha que você pode fazer mais, ofereça para ele se ele quer esse mais seu. Saiba pontuar isso, não se julgue menosprezado por ele querer menos, porque muitas vezes é o que ele precisa ou o que o cliente está pagando. Então tome muito cuidado com o excesso, né? Com essa necessidade de querer ser tudo, fazer tudo, entregar sempre a mais. Isso cansa. E você começa a virar um grande chato. Então preste atenção muito nesse equilíbrio. Mas então eu vou dar tanto quanto o cara me recebe. Isso é muito relativo, tá, gente? Se você é um profissional e você aceitou o salário que o cara está dando, você tem que dar o melhor dentro daquilo que ele está te esperando como entrega, como expectativa, que é a dica número 1. Vocês lembram lá da expectativa que a gente falou agora há pouco? Então, saibam equilibrar isso. E logo depois dos bônus, eu vou falar como é que isso pode ser equilibrado de uma maneira melhor. Bom, a gente falou sobre tudo isso, a gente está falando aqui sobre essas dicas incríveis para a gente ressignificar a nossa relação com o trabalho, e a gente chega então na dica número 7. Respeite a hierarquia e a cultura da empresa. Isso é muito importante. Você tem que, chegando na empresa, saber como é que ela pensa, como ela age, quais são os seus critérios, quais são os seus valores, como é que é a cultura dela. Saber quem é a hierarquia, quem está acima de você, quem está acima. É muito importante você enxergar essa vertical. Por quê? Porque é uma maneira de você saber se posicionar. Enxergar também quem está na horizontal, quem são as pessoas que estão competindo com você por esse funil que te leva mais acima. Dentro desse conceito, é muito importante você pensar que você não deve excluir, não pode se deixar excluir e também não deve se auto-excluir. Faça parte. Tente entender como é que faz parte. Muitas vezes, gente, eu diria que às vezes até esconder o jogo. Não chegue chegando achando que você vai encantar todo mundo com o seu grande conhecimento, que isso, além de assustar, pode gerar ruídos com pessoas que se sentem menor com você, que vão acabar te cortando e você vai acabar perdendo o seu espaço. E é muito importante que dentro desse conceito hierárquico de cultura, uma frase que também vem do meu querido amigo Júlio Anderi, mas que eu acho muito importante que vocês tenham em mente. Entendeu a empresa, sacou como ela é, percebeu como as coisas são, faça uma avaliação disso versus como você é, como você pensa. Veja o quanto a cultura da empresa combina com a sua empresa. E aí você tem que ter uma decisão que se escolhe por dois caminhos. Mude ou se mude. Esqueça a ideia de que você vai mudar a empresa. É muita pretensão você achar. E se, óbvio, é um discurso típico do seu chefe, tem a dor de dono. Gente, dor de dono é você ter o cuidado com a empresa, não é se sentir o dono, porque você não é. Você não vai mudar nada. Então, assim, ou aceita a regra, ou muda. Vai procurar uma que se encaixe mais com você. Simples assim. Não dê murro em ponta de faca e nem jogue pérolas aos porcos. Saiba exatamente o que está dentro do seu espectro de possibilidade. Vá até o limite. Bom, daqui para frente eu não consigo mexer mais. Bom, mude ou se mude. Simples assim.
Bom, e depois dessas 7 dicas, e eu vou falar todas elas de novo para que vocês possam lembrá-las, a gente está falando aqui das 7 dicas para ressignificar a sua relação com o trabalho. Dica número 1, alinhe expectativas, redefina o conceito de felicidade no trabalho. A dica número 2, o segredo está nas perguntas. Mais importante não é o que você sente, mas por quê. Dica número 3, atualize-se constantemente, mude seu mindset, use e abuse de soft skills. Dica número 4, o mundo não é de quem faz, é de quem vende. Você é seu melhor produto, não se esqueçam disso. Dica número 5, defina e trabalhe muito bem o seu perfil. Você é um perfil mais criativo ou um perfil mais executivo? E lembre-se da frase incrível, eu não sei tudo, mas sei quem sabe. Dica número 6, equilibre a equação dar e receber. Peça licença ao entrar, colaborar e sugerir. E dica número 7, respeite a hierarquia e a cultura. Não exclua, não se exclua e não se deixe excluir. Mude ou se mude. Bom, e como todo 7 por 1, a gente tem uma dica bônus. E a dica bônus de hoje é muito divertida e ela tem um nome meio diferente, mas ela simplesmente se chama 30 e 70. É muito simples, gente. Imagine o 100% do seu talento. 100% da sua capacidade. Ponha na sua mente que eu, pelo menos, não conheço nenhuma empresa que vai usar o seu 100%. Não vai. Ela vai usar 80, 70, 60, 50. Eu vou chutar aqui 30. 30% do seu talento é o que uma empresa vai usar. E olha, 30% do seu talento é coisa pra cacete. É muita coisa. Entenderam? Então, é muito importante também entender que quando eu estou falando de talento, eu não estou falando de tempo alocado, nem de esforço, estou falando de talento. E por que eu estou dizendo isso? É muito comum que as pessoas hoje estejam muito tristes e infelizes porque elas não se sentem reconhecidas na empresa, porque ela oferece o seu 100 e sente que os 100 não são usados. E não serão. Então, se você não se adequar, se você não alinhar essa expectativa, você sempre vai ser um eterno insatisfeito. Então, se a empresa determinou que ela quer usar os seus 30% de talento, dê os melhores 30% do seu talento. Faça esse trabalho ser incrível, maravilhoso. E tudo bem. Eles vão pagar o equivalente a 100 para te dar, para você usar 30. Mas o grande segredo é o que você faz com os outros 70%. Faça projetos pessoais. Desenvolva uma ONG, uma empresa, ajude pessoas, faça um trabalho beneficente, use um pouco dessa questão de propósito, faça camisetas, stickers, enfim, pinte, vai vender artesanato, faça qualquer coisa por você, mas use esse 70. Ele vai ser o segredo do teu equilíbrio na empresa. O que eu quero dizer para vocês é que dificilmente vocês vão usar um emprego só para capitalizar, digamos assim, para tá faltando até a palavra agora, mas de você convergir nesse emprego todas as suas ansiedades. Ele não vai responder a isso. Por mais que ele seja incrível, maravilhoso, e você está trabalhando na empresa mais incrível do mundo. Dê lá os 30, 40, 50, 60% que eles pedem de você. Mas na paralela, faça alguma coisa para você usar esse resto de uma maneira livre, porque você já está sendo pago pelos 30, 50%. Faça ali de uma maneira mais desencanada, seja feliz. Isso é uma maneira de você compensar. Ou seja, a hora que você estiver num trabalho meio chato, dos 30% ou 50%, você vai fazer aquele trabalho chato porque você é profissional, mas vai lembrar, puxa, lá fora eu vou usar os outros 50% num trabalho que eu gosto e que não tem dinheiro, mas tem prazer. Este é o equilíbrio. Não ponha todas as fichas do seu talento, da sua inspiração, da sua expectativa em ser feliz e se sentir completo numa empresa só. Isso não é uma traição, é simplesmente uma equação matemática. A felicidade, como eu falei logo no começo, ela é muito mais ampla do que isso. Bom, então a gente falou hoje sobre as 7 dicas para você ressignificar a sua relação com o trabalho. Eu espero que tenha sido legal. Eu sou o Gil Mota, que, entre outras coisas, nesse mundo de meu Deus da comunicação, também estou trabalhando com essa história das mentorias. Se você quiser saber um pouco mais a respeito, entre em contato comigo. Você me encontra no Instagram, no @Gilmota. Você pode também mandar um e-mail no gil.mota@uol.com.br ou entrar em contato comigo através até mesmo desse canal. Mas lembre-se de uma coisa, e isso é muito importante, fica até com uma dica extra. Dificilmente você vai encontrar na sua esfera mais próxima pessoas que vão realmente ajudá-lo nessas dúvidas todas que você tem profissionalmente. É muito comum que a gente divida isso com o
nossa esposa, namorada, com marido, e tente usar, são pessoas mais próximas, né, com maior, digamos, você confia mais, ouvir delas palavras de incentivo. E quantas vezes você não vai quebrar o pau por conta disso, né? Porque muitas vezes o que você está precisando é só de um par de ouvidos. É muito importante você buscar um apoio profissional para te ajudar nessa história e um apoio profissional, inclusive, que não esteja, digamos, contaminado com aquilo que você faz. Porque quando você divide suas incongruências e dúvidas com as pessoas que estão abaixo de você, você pode perder um pouco o seu poder de liderança. Se você divide isso com as pessoas de cima, pode enfraquecer você como um líder que está sendo desenvolvido. Então é muito importante você buscar seus pares, busque outros amigos que também estão nesse cargo, procure ajuda profissional de coaches, de mentores, de terapia, se for o caso, mas busque apoio externo. Deixe as pessoas do seu círculo mais íntimo serem aquilo que elas são. Pessoas que vão te dar sustentação sentimental, emocional para as coisas acontecerem. Mas não aceitem que vocês estão fazendo isso sozinho. Não se sintam sozinhos. Não vão almoçar sozinhos. Não fique achando que o mundo todo está contra você. Tudo isso está acontecendo com um monte de gente ao mesmo tempo e agora. Então, eu espero que tudo isso tenha sido, digamos, de uma maneira importante para vocês e eu espero que a gente possa conversar outras vezes sobre isso. Entre em contato, dê sua opinião, comente e na semana que vem a gente volta com mais um 7 por 1, já com um outro convidado e de vez em quando eu vou aparecer aqui para fazer uma versão solo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, boa noite e tchau.